tá? Já volto. Professora Suzana, seu microfone está desligado, não está dando de escutar. Tá. Aí é porque o professor Marco Camaro mandou uma mensagem aqui para mim, eu pensei que era urgente. Então, é o seguinte: o estágio supervisionado, o próprio nome está dizendo, é o estágio onde a gente vai aplicar, vocês, juntamente com a gente, vai aplicar o aprendizado do curso. Então, o estágio, geralmente, ele é ministrado ao final do curso. Então, são 3 estágios. É o estágio curricular em ciências, que é o primeiro, que é no ensino fundamental. É o estágio curricular em biologia, que nós vamos trabalhar nas escolas do ensino médio. E é o estágio experimental, que geralmente é na confecção de vídeos, de maquete, de material mesmo, experimental porque é confecção de material. Então, nós vamos falar especificamente no estágio supervisionado em ciências, né? Então, ciências, ela é aplicada no ensino fundamental. Vocês poderão trabalhar em todas as séries, então nós vamos por parte. A professora Suzana, ela vai coordenar o estágio, porque acima de 20 alunos, são 2 coordenadores, nos polos, né, para os alunos de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá. E eu vou ficar com os alunos de Acrelândia, Brasileia, Rio Branco e Chapuri. Nesta semana, nós fizemos uma reunião com alguns alunos de Rio Branco, a professora Eliette e eu, já fizemos uma reunião com 3 alunas, foi muito bacana, e já explicamos como vai se processar o estágio. Então, vejam bem, nós aqui na sede, eu estou dando um exemplo assim, que é para vocês estarem entendendo, nós costumamos trabalhar com duplas. Por quê? Porque as turmas são muito grandes, então a gente trabalha com duplas. Agora eu estou com a metade dos alunos e a professora Eliette está com outra metade. Então, nós formamos dupla. A gente quer fazer muito parecido aí com você, mas vamos supor, nós estamos numa situação de EAD onde um aluno mora muito longe do outro. Não tem problema. Se tiverem 2 alunos que moram próximo, a gente vai fazer em dupla. Se não tiver, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer o estágio individual. Como é que isso se processa? Nós vamos agora, nesta semana que vai entrar, né, na segunda-feira, nós vamos ter reunião em Acrelândia, em Brasileia e em Chapuri. Em junho, a professora Suzana vai com a professora Eliette fazer a parte do juruá dessas reuniões. O que nós vamos fazer? Nós vamos reunir com os tutores de cada município e com os diretores e professores das escolas, somente do ensino fundamental. E aí, nós vamos fazer uma proposta de trabalhar com os professores das escolas de ensino fundamental. Aqui em Rio Branco é mais fácil, porque nós temos várias escolas. Nós temos uma escola que chama Raimundo Gomes de Oliveira, que é aqui na frente da UFAC, no Tucumã. Nós estamos trabalhando lá, a gente trabalha no Colégio Acreano, mas a gente vai ter uma dificuldade, a princípio, que não é dificuldade, né? Por conta da quantidade de escolas que nós temos no município, que é muito diferente daqui. Então, nós temos escolas em vários bairros, e a gente procura trabalhar com os alunos em escolas próximas onde eles moram. Mas, como vocês estão nos municípios, os municípios é muito fácil de deslocar, né? Porque é mais próximo. Quem tiver muito na zona rural, a gente vai ver as escolas. Eu vou fazer uma explanação, depois a professora Suzana complementa, e a gente abre para as perguntas.
Então, é o seguinte, como é que vai se processar esse primeiro estágio? Nós teremos 4 observações, 3 coparticipações e uma regência. Tá tal igual aqui na sede. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Na observação, vocês, depois que a gente definir a escola, que a gente vai trabalhar em Chapuri, em Brasileia, né? Nos outros municípios, vocês irão para a sala de aula observar a aula do professor. Vamos supor que a professora seja a professora Suzana, que está lá numa escola de Chapuri. Ela vai dar a aula dela sobre qualquer assunto de ciências, porque a gente vai acompanhar a dinâmica da professora. É o 7º ano? É o 8º ano? É o 6º ano? Então, o aluno que vocês serão chamados de estagiários, vocês serão chamados de alunos estagiários do curso de Ciências Biológicas. Vocês estarão munidos de uma ficha que a professora Suzana já colocou na plataforma, e vocês vão observar a aula do professor, da professora Suzana. A professora Suzana, vamos supor que ela está dando aula sobre as estações do ano, né? Os movimentos de rotação em relação à Terra, o Sol e a Luz, movimentos, que é um assunto do ensino. Ela pode estar dando uma aula sobre o sistema digestório, mas é assim, é o conteúdo do ensino fundamental. Eu sei que tem essas válvulas, não sei o que e tal, os nomes, não. A gente vai seguir o conteúdo que tem no livro do ensino fundamental. Vocês são alunos da universidade, vocês não podem dar uma aula no nível de vocês. Vocês vão dar uma aula para alunos do ensino fundamental quando for na regência, que é lá no final, ainda vou falar da regência. Então, vocês vão estar munidos de uma ficha, vão estar assistindo a aula, são 4 aulas que vocês vão assistir. Professor, eu posso assistir 2 aulas no mesmo dia? Pode. Você vai acertar essas aulas com quem? Com o supervisor. Quem é o supervisor? O supervisor é o professor da escola, que eu estou dando um exemplo que é a professora Suzana. Ele é o supervisor, o professor responsável pela turma. Então, você vai estar munido dessa ficha e vai observar. O professor, ele utiliza material didático que destaca as figuras. O professor, ele faz questionamento para os alunos. Vocês vão só observar. Vão sentar e observar. Isso tem que ter ética, certo? Vocês não vão fazer comentários, principalmente em município, que as pessoas, a maioria se conhece. Nossa, eu assisti a aula do professor tal, e nossa, que aula, não sei o que. Não, a gente tem que manter a ética. Vocês vão absorver, né? Vocês vão observar os pontos positivos daquela aula e os pontos negativos. Onde é que você, quando for dar essa aula, onde é que você pode melhorar? Isso é observação. Depois dessas 4 observações, nós teremos uma etapa que é chamada de coparticipação. Aí vocês já vão ser protagonistas, ou seja, vocês vão atuar diretamente com o professor. Vamos supor, o professor vai aplicar uma prova, pede para você aplicar a prova junto com ele. O professor precisa de um material para dar uma aula sobre célula. Você vai preparar uma aula. O professor precisa de você para dar uma aula prática. Você vai ajudar a preparar essa aula prática. Então, você está coparticipando dessa aula. Já é outra etapa. De aula prática, fazer um jogo, fazer uma maquete, não sei, aí vai depender do professor. Não é comigo nem com a professora Suzana, é com o supervisor da escola, o professor da escola. Então, veja bem,
Você já participou de 4 observações, guarda suas fichinhas, as suas observações. Agora você vai participar de 3 participações. Professora, tem que ser presencial, preferencialmente presencial. Mas vamos supor que o professor, o supervisor, diga bem assim, escuta, você pode, o aluno João, vou usar aqui o nome do João. Ô, João, você pode me auxiliar na pesquisa de um trabalho online sobre esse assunto? Pode sim, também. Então, vocês vão ser ajudantes do supervisor, do professor. Terminou as 4 observações, as 3 coparticipações, que é diverso, ainda vai depender do tema que o professor vai estar trabalhando. Se o professor estiver trabalhando célula vegetal, você não vai falar nada de sistema circulatório, porque não tem nada a ver. Então, a gente vai trabalhar dentro do assunto que o professor está trabalhando, certo? E depende da turma. Ai, professora, eu tenho que estagiar só no 6º ano? Não. Vocês podem estagiar nos anos dentro do fundamental. Terminou observação com participação, que a Suzane já colocou mais ou menos um cronograma aí de como a gente vai trabalhar isso aí. Aí cada um de vocês, aí é individual. Nossa, eu observei em dupla, eu coparticipei em dupla, mas a regência é individual. Vocês vão preparar uma aula, obviamente que o professor já vai falar para você, o preceptor, olha, daqui a uma semana você vai dar uma aula sobre esse assunto, que vai seguir a dinâmica do professor no livro que ele está usando. Ah, professora, mas eu queria dar uma aula sobre o primeiro aleitamento. Não, você vai dar aula sobre o assunto que o professor está trabalhando. Então, tem um plano de aula que depois nós vamos fazer uma aula para explicar o plano de aula, né, Suzana? Você vai trabalhar com o seu grupo, eu vou trabalhar com o meu. Aí nós vamos ensinar vocês a fazer um plano de aula. Pode ser online, nós vamos ter essa aula aí. A Suzana e eu vamos procurar fazer sempre igual, na mesma semana. Eu vou trabalhar, tu é na quinta, eu sou na sexta, Suzana, não é o contrário? É o contrário, a senhora é na quinta e eu na sexta. Tá bom. Então, eu sou na quinta, a Suzana na sexta, e nós vamos explicar para vocês de forma pausada. Ninguém vai ficar nervoso, porque nós vamos trabalhar com vocês, tá certo? Deixa eu procurar aqui meu cronograma. Aí é o seguinte, a aula, nossa, a aula, a gente fica nervoso? Quem é que não fica, gente? Eu fui professora da Suzana, só para vocês terem ideia. Eu fui professora da Eliette, mas toda vez que eu entro, o primeiro dia numa sala de aula, minha voz treme. Isso é natural. Quem teve aí fisiologia sabe, né? A adrenalina, ela entra no aí, ela é liberada e realmente a gente fica nervoso, é normal. Mas ali é só os primeiros minutinhos. Aí vocês vão dar aula de vocês. Professora, quem vai avaliar a gente, quem vai avaliar vocês é o professor da escola. Porque a gente deixa para o professor da escola avaliar vocês, porque é uma forma da gente valorizar o trabalho deles. Agora, quando estiver mais próximo do final do estágio, aí vocês vão fazer um relatório, que eu vou deixar para a Suzana explicar, e vocês vão fazer um relato de experiência. Esse relatório, quem vai pontuar é a professora Suzana e eu. Eu vou pontuar dos meus alunos, ela vai pontuar dos alunos dela, dos meus alunos estagiários. Mas nós vamos explicar tudo para vocês. Agora, é interessante que, a partir de hoje, vocês já anotem
o estágio iniciou com dia tal, né? Esse cronograma aqui, que a Suzana colocou aqui na tela, depois ela vai passar para vocês, vai colocar lá na plataforma, que é para a gente seguir. O relatório é assim, você põe as datas, o que você fez. Então, a Suzana vai explicar. Ô, Suzana, eu esqueci alguma coisa dessa parte aí. Então, nós vamos escolher os supervisores, né, das escolas, que vão permitir que a gente trabalhe. Aí nós vamos mandar uma carta de apresentação para a escola, dizendo quais são os alunos que vão estagiar na escola. A escola, vou falar aqui, Colégio Acreana, aqui no Branco. Então, o aluno X, o aluno Y, o aluno Z, a gente manda uma carta com o nome de vocês. E é interessante que vocês, quem tem a blusa da ciências biológica, é interessante ir para a escola com a blusa. Quem não tem problema. Suzana, eu quero que você fale agora do vestuário, como é que eles têm que se comportar, o contato com os alunos da escola, tá? E aí, depois, pessoal, depois do que eu falei, vocês anotem aí que a gente vai responder as dúvidas de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos, vamos trabalhar legal. O estágio é uma parte bem light do curso, certo? No qual vocês vão colocar em prática tudo que vocês aprenderam das disciplinas, porque na escola vão ser abordados conceitos de célula vegetal, animal, anatomia, fisiologia, genética, microbiologia, tudo o que for abordado no ensino fundamental. Suzana, eu acho que eu já estou satisfeita, depois eu vou ficar à disposição para eles perguntarem, tá bom? Obrigada. Gente, a Elis Fadu vai ser a a tutora de vocês, ela está cumprimentando a gente aqui no chat. Seja bem-vinda, Elis, eu e a professora Rose estamos aqui, né, de coração aberto para fazer o nosso melhor durante esse semestre. Gente, nós vamos, né, conversar durante um tempo, antes de vocês chegarem na escola, antes de vocês começarem o processo de observação, de coparticipação e fechamento, né, com chave de ouro, que seria a regência de vocês, será a regência de vocês. Esse primeiro momento, né, que vocês vão chegar na escola, através da ajuda, né, com a conversa inicial com a coordenação da escola, os tutores locais de vocês e a coordenação do curso de Ciências Biológicas, que é a professora Eliette, a gente define a escola de nível fundamental 2 que vocês irão trabalhar, né, que vocês vão fazer o estágio. E aí vocês vão devidamente apresentados com as suas cartinhas de apresentação, com, né, o uso da vestimenta adequada, que vocês já sabem fazer, a gente só conta com essa continuidade. Sabemos que muitos de vocês têm intimidade com pessoas na escola, trabalham em escolas, e tem toda essa dinâmica, esse ecossistema que vocês já conhecem. Mas no momento que vocês estiverem com estudantes e estão entrando na escola como estagiários, vocês vão manter a postura como estagiários que são, né? Observação, interferência zero na aula do professor quando não é uma coparticipação, ter esse cuidado, né, com o seu zelo pessoal, não precisa ir maquiada, chique, nem perfumado demais, ir normal, né, com a sua roupa normal, tudo bonitinho conforme manda a ética, né? Não sentar em mesa, não ficar conversando com os alunos como se fosse amigo deles. O uso do celular, ele é proibido, né? Desde 2025, eu acho, 2024, nas salas de aula. Então, nem aluno, nem professor deve, né, estar usando o celular na hora da aula. Em relação à questão mascar chiclete, usar palavras que sejam de cunho de baixo calão, ou que não é pejorativo, não, gente, né, a gente tem que ser profissional, porque é a partir daí que a gente tem a mudança que a gente quer ver, né, o momento que a gente está se formando, a gente realmente tem que fazer o melhor. A nossa aula da regência, ela tem que ser, de fato, a melhor aula,
para fechar, assim, com chave de ouro mesmo. E aí, quando a gente fala de vocês terem as fichas de observação, isso vocês precisam providenciar, né? Então, vai no polo, se você não tiver impressora, ou então paga uma impressão, mas essas fichas você já contabiliza ela para ter durante todo o momento. Não esquecer de pegar a assinatura da professora, que é a supervisora de vocês, né? É a pessoa que vai estar com vocês na sala de aula. Vocês não devem ficar substituindo supervisão. Então, vamos supor, a professora Maria do Socorro, lá de Tarauacá, ela vai ter que se ausentar para ir no médico, ela pediu para eu ficar na sala de aula dela. Isso não existe, gente. O estágio é supervisionado. A Maria do Socorro pode ser a sua melhor amiga, mas você não vai ficar na sala de aula sozinha ou sozinho. É supervisionado. Imagina se fosse num hospital que você tivesse que ficar só cuidando de um paciente, sendo que você é um estagiário. Isso não pode. A mesma coisa em uma sala de aula. É o mesmo nível de comprometimento, seja qual for o grau de recurso que você tem ali, você tem que se comprometer e lembrando sempre, né? Não ter o excesso de segurança. Isso é muito importante. A questão, né, do plano de aula, como a professora falou, a gente vai ter um encontro para falar sobre eu pelo menos estou pensando em fazer assim, cada coisa que vocês vão fazendo, a gente vai dando as orientações, acredito que a professora do mesmo jeito. Então, vai chegar o momento da observação, a gente vai orientar vocês, relembrar algumas coisas. Terminou, a gente vai fazer os nossos encontros. Então, os encontros, eles vão acontecer de forma síncrona e também presencial. A minha viagem para ir até os meus polos, que eu vou ficar responsável esse semestre, está com programação para do dia 13 a 17 de abril. Se acontecer alguma coisa, não tiver carro, enfim, pode acontecer, a gente já sabe. Aí eu mudo a data e a gente vai em outro momento. Mas isso não significa dizer que vocês só vão começar o estágio, a gente já vai começar a organizar a partir do momento que a gente inicia a disciplina, para que vocês já comecem, não sozinhos, tudo institucionalizado, tá, gente? Não é uma questão de boca a boca. Tudo é via instituição, tá? Outra coisa, né, a questão dos relatórios sempre em dupla, relato de experiência que depois a gente vai falar também, e todo o resto, gente, vocês sempre perguntem para a tutora de vocês, que ela vai perguntar para a gente, ou vocês perguntem nas mensagens, lá no AVA, tá bom? E aí eu deixei também no AVA já links de livros didáticos que fazem parte do plano, da Política Nacional de Livro Didático para vocês, a editora Moderna, Ática, que vocês já podem ir folheando, olhando esse material. Pode ser que dentro da instituição que você vai dar aula, que você vai estar ali, não tenha o mesmo material. Então, você pergunta para a professora, professor, esse material que eu posso estar usando como apoio, além do que a senhora usa, o que o senhor usa, aí você vai dizer. Uma outra coisa importante, que eu não sei se a professora Rosley pensou, mas é assim, o professor da disciplina que vocês vão ministrar, ele tem que ser um biólogo, tá, gente? Ele tem que ser um licenciado em ciências biológicas. Ele não pode ser um pedagogo, ele não pode ser um químico, ele não pode ser um físico. Ele tem que ser licenciado em ciências biológicas, certo? Por quê? Porque você vai ter um supervisor que é da sua área. Nós sabemos, e já conversamos sobre isso quando eu fui nos interiores, que existe realmente um déficit em relação aos profissionais da área da biologia atuando, de fato, na sala de aula, né? Então, é bom vocês observarem se o supervisor de vocês é, de fato, um licenciado em ciências biológicas, tá? Se não for, aí você vai ter que comunicar para a gente. Por quê? Porque a gente tem que ver um profissional que seja. É muito importante que seja, tá? Porque vocês não podem ser supervisionados por um pedagogo e nem por um professor de física. Tem que ser um professor de ciências biológicas, tá bom? Deixa eu ver o que mais a professora pediu aqui para projetar. Em relação às demais coisas que vocês vão vendo, né? É bom vocês já irem agendando quem é dos polos que a professora Rosley vai passar, do dia 23 ao dia 25, não faltem a reunião presencial com a professora, assim como eu também peço que vocês não faltem quando eu estiver em Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. É importante esse contato que a gente vai ter, essa conversa, né? Nós vamos ser as professoras orientadoras de vocês, né? Mas
vocês vão seguir junto com a professora ou o professor supervisor da escola, tá? E aí eu reitero que a professora falou que a gente não escolhe a aula que a gente vai dar. A gente vai seguindo o fluxo da escola que a gente está. Então, caiu uma área que eu não gosto. Não existe essa coisa de não gostar. Você vai estudar, vai se preparar, pode perguntar para mim, pode perguntar para a professora Rosley, pode tirar dúvida, mas vá preparado para dar o seu melhor, para fazer o seu momento, assim, sublime. Utilize metodologias ativas, faça a coisa brilhar. Por quê? Porque você também ensina para o seu professor supervisor. Quando um aluno chega em sala de aula, o estagiário, ele ensina para a gente, né? Vocês dominam algumas tecnologias que às vezes o professor da escola não tem, vocês sabem a realidade do ensino básico público, né? Então, utilizem as ferramentas que existem lá, né? Se você quer fazer uma prática, como a professora Rosley falou, vocês já aprenderam muita coisa conosco, com os outros professores que aqui passaram, façam essa aula prática, né? Façam, mostrem que é possível, tá bom? Então, eu acredito que é isso. Por hoje, é o que eu tenho para falar, mas a gente vai conversando ao longo das nossas sextas-feiras, vamos tirando as dúvidas, vamos nos organizar para saber como é que vão ser montadas as duplas ou não duplas. Sabemos que existem pessoas que não vai ser compatível com nenhuma dupla, porque realmente não dá, por conta da questão geográfica, né? Tem gente que realmente não tem como fazer dupla, mas quem vai conseguir, faça a sua dupla, organize uma escola que seja próxima à sua e não esqueça, Ensino Fundamental 2, tá, gente? O 1 é para pedagogia, o 2, biologia e ensino médio também, tá bom? Acho que é isso, professora. Suzana, eu vou mandar uma mensagem aqui para ti rapidinho. Tudo bem, professora, pode mandar. Gente, o início do campo de vocês ainda não está definido, porque a gente ainda vai reunir com os tutores locais, tá bom? Então, não precisa vocês ficarem desesperados para campo agora, porque a gente vai alinhar com os tutores locais, e a partir desse alinhamento, aí vocês vão para campo, já começam o estágio de vocês. Mas o estágio, ele começa assim, com as aulas. Aí depois o aluno vai para campo e começa as suas observações e as suas anotações, tá bom? Suzana, dá uma olhadinha aí que eu mandei uma mensagem para você, por favor. Para quem perguntou aí se já só pode iniciar depois dessa conversa nas escolas, preferencialmente é melhor, mas a gente vai tentar funilar já de forma mais tranquila, logo essas partes das observações, entendeu? Porque aí fica mais fácil, né? Porque a Suzane só vai aí em junho, tá previsto para junho, né? A gente vai começar a fazer Não, essa parte. professora, é abril. A minha É ida. abril? Eu não sei porque que eu coloquei junho. É abril, né? Professora, aqui na escola na zona rural começa só dia 6 de abril as aulas. Olha aí, já é uma boa informação, Suzana. Aqui está previsto para dia 6 de abril começar. Ah, tá. Mas aí é o início do semestre? Ou início do ano, quer dizer? Isso, professora. Ah, então tá bom. Por conta Vê que é aí. zona rural, né? Ah, entendi. Ô, Suzana, dá uma anotadinha aí, porque eu estou sem nada aqui, dia 6 de abril, né? Qual é o A município? gente pode pedir depois. Chapuri, professora. Ah, Chapuri. Tá bom. A gente pode E pedir depois pessoal. eles podem informar para a gente. Ô, Suzana, vê se o professor Marcamaro está pedindo aí para entrar.
Tá. Então é isso, a gente vai, a gente vai, Viviane, você tem uma pergunta, Viviane? Pode falar. Boa noite, professora. É porque assim, ó, eu trabalho numa escola que é Fundamental 2, o médio e o EJA. Então, eu poderia, com a minha dupla, né, se for em dupla, estagiar lá, né? Pode. Não vejo nenhum problema, a senhora veio, professora. Na escola que ela trabalha? Aqui onde eu trabalho, lá tem Fundamental 2, tem o médio e tem o EJA. No caso, seria um embalo só, né? Mas tem outras escolas, Nair? Não, tem, é Brasileia, só que essa que eu trabalho é rural. Mas tem outras escolas aqui em Brasileia. Mas, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com a professora Eliette, porque, preferencialmente, a gente prefere que não trabalhe na escola que já trabalha. Entendeu? Tá? Porque, para não ter constrangimento, sabe? É porque, assim, lá eu trabalho de manhã, e aí eu trabalho em outra à tarde. Aí ficaria meio complicado o estágio para mim, né? Se não fosse lá.